Olá, querido, olá, querida, olá para você que está aí do outro lado. Seja muito bem-vindo novamente ao podcast Levando Cativo. Aqui onde você encontra semanalmente conversas, reflexões sobre os mais diversos temas e assuntos sendo levados cativos ao senhorio de Cristo. Vamos então ao episódio de hoje. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. Eu não sei você, mas eu acho esse versículo muito impactante. É algo muito profundo observar Maria guardando todas as grandes e profundas verdades e vê-la meditando todas elas no coração. É algo que realmente deve mexer com a nossa fé. É algo que nos admira e que deve ser a prática de todo cristão. Maria digeriu o fato de que aquele menino que ela carregava nos braços era o seu Redentor, o seu Rei e o seu Senhor. E nós, da mesma forma que somos redimidos por seu sangue, não deveríamos viver então a guardar essa verdade, a meditar sobre ela nos nossos corações? A leitura da palavra, como a gente observou no episódio anterior, ela é fundamental e ela dá base a todas as outras disciplinas espirituais. Mas ela não é uma disciplina solo, a gente precisa se lembrar disso. Ela precisa ser acompanhada por outros exercícios que são também necessários, que são extremamente necessários. E um deles, o qual está intimamente relacionado ao estudo das Escrituras, e talvez seja o exercício mais negligenciado por nós, é a meditação. Eu sei, talvez isso pode soar um tanto nova era para você. Atualmente, a palavra meditação saiu, infelizmente, do círculo cristão para habitar o meio budista. E quando a gente ouve essa palavra, você já imagina automaticamente a figura de alguém com as perninhas cruzadas em posição de índio, como já dizia a tia lá do jardim de infância, e fazendo, sabe, com as mãozinhas daquele jeito que você pode imaginar. Mas isso não é a meditação bíblica. A verdade é que a meditação é um guardar no coração, como Maria fez, como nós vimos nesse versículo. É refletir sobre as verdades da palavra e a caminhada cristã. Isso é completamente o oposto do esvaziamento da mente que a galera alternativa propõe. Joel Bick e Mark Jones, no livro Teologia Puritana, o material que estamos usando aqui como base para o episódio de hoje, afirmam que com frequência a Bíblia fala de meditação. Por exemplo, Isaac havia ido ao campo numa tarde para meditar, como a gente vê lá em Gênesis 24:63. Apesar de Josué ter a exigente tarefa de supervisionar a conquista de Canaã, o Senhor lhe ordenou que meditasse no livro da lei de dia e de noite, para que pudesse fazer tudo o que estava escrito ali. Mas o termo meditação ocorre com mais frequência em Salmos do que em todos os outros livros da Bíblia juntos. O Salmo 1 chama de bem-aventurado o homem que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Bem-aventurado! Se você não sabe, essa palavra quer dizer feliz. Feliz o homem que persevera nessa prática, a prática da meditação de maneira constante, de dia e de noite. Outros versículos que eu gostaria de citar também estão lá no livro de Salmos. Por exemplo, Salmo 119:11. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ou no verso 15, medito em teus preceitos e observo os teus caminhos. Ou no verso 23, príncipes sentaram-se e falaram contra mim, mas teu servo meditava nos teus decretos. Verso 97 do mesmo capítulo, como amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. Minha boca falará com sabedoria, e a meditação do meu coração trará entendimento. Lá no capítulo 49, verso 3. Ou no capítulo 19, verso 14. Eu amo esse versículo.
As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Essa deve ser a nossa oração e a nossa prática. E nessa perspectiva, o puritano Thomas Watson definiu a meditação basicamente como um exercício santo da mente em que nos lembramos das verdades de Deus, ponderamos seriamente a respeito delas e as aplicamos a nós mesmos. A meditação bíblica, então, é completamente distinta da meditação New Age, porque se baseia nas Escrituras, se baseia nas verdades reveladas pelo nosso Senhor. Os puritanos costumavam dividir essa prática de duas formas: a meditação ocasional e a meditação intencional. A primeira está relacionada ao que o salmista diz no capítulo 143, verso 5. Lembro-me dos dias do passado, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. É aquilo que é mais conhecido como contemplação. E está muito conectado ao nosso lema, o versículo de 2 Coríntios 10, 5. Levando cativo todo o pensamento a Cristo. É enxergar a vida e contemplar Deus em tudo. É levar tudo cativo a Ele. Edward Calamy dizia que é isso que Davi fez com a lua e as estrelas no Salmo 8, o que Salomão fez com as formigas em Provérbios 6 e o que Cristo fez com a água do poço em João 4. É trazer a nossa espiritualidade para a vida ordinária e contemplar nela as verdades do nosso Deus, que criou todas as coisas. Esse é um exercício muito precioso. E Thomas Manton afirma que Deus preparou a antiga igreja por meio de tipos e cerimônias, a fim de que, com base em um simples objeto, se elevassem a pensamentos espirituais. E no Novo Testamento, nosso Senhor ensinou por meio de parábolas e similitudes tiradas das atividades e ofícios usuais existentes entre os homens, a fim de que em cada profissão e ocupação, em nossos afazeres no mundo, pudéssemos estar empregados com uma mente celestial, a fim de que quer na loja, quer no tear, quer no campo, ainda possamos pensar sobre Cristo e o céu. Como seria diferente, né? Se toda a nossa vida fosse marcada por essa mente celestial. Pela meditação. É como se, basicamente, a nossa imaginação estivesse sendo controlada pelas rédeas das Escrituras, pelas rédeas dos escritos sagrados. E se esse tipo de meditação já é importante e tem um impacto tremendo na nossa jornada, nós ainda podemos falar mais sobre a meditação intencional. Thomas Gold afirma que a meditação intencional e programada é um esforço sério da mente em tratar de algum tema espiritual ou celestial, conversando consigo mesma a respeito, com o objetivo de que teu coração seja animado, tuas afeições sejam despertadas e que teus propósitos sejam ampliados para amar mais a Deus, odiar mais o pecado. E não é à toa que ela é chamada de meditação intencional, e por isso que ela envolve um tempo determinado e um local reservado, para que nós possamos evitar as distrações. E sobre o que meditar nesses momentos específicos, Thomas White nos aponta 4 fontes. As Escrituras, sem dúvida alguma, né, a nossa base, as verdades práticas do cristianismo, ocasiões, experiências pessoais ou comunitárias, providenciais e sermões. Sim, sermões também, já que, como ele mesmo diz, é melhor ouvir apenas um sermão e meditar nele do que ouvir 2 sermões e não meditar em nenhum. Olha só o peso disso, né? Muitas vezes a gente está cansado de ouvir tanto sermão, você que tem aí um tempo aí de experiência de igreja, de banco aí, já deve ter ouvido muitos milhares de sermões. Mas em quantos nós meditamos, né? Os sermões também são base para a nossa meditação. Porque sem meditação, a palavra lida e a palavra pregada vão deixar de ter efeito sobre nós. Nós vamos ser como aquele solo cujas sementes caem à beira do caminho e as aves do céu vêm e as roubam. E isso é muito triste. Eu tenho certeza que não é isso que você quer que aconteça na tua vida.
É por essa razão que Thomas Manton declarou perfeitamente: a meditação é uma espécie de dever intermediário entre a palavra e a oração, e diz respeito a ambas. A palavra alimenta a meditação, e a meditação alimenta a oração. Precisamos ouvir para que não permaneçamos no erro, e meditar para que não sejamos estéreis. Esses deveres precisam sempre andar de mãos dadas. A meditação precisa vir após o ouvir e preceder a oração. Isso é muito interessante. Todas as disciplinas espirituais estão interligadas. A leitura da palavra pressupõe a meditação, que pressupõe a oração, e vice-versa. O ouvir da palavra na pregação pressupõe a vida em comunidade e pressupõe também a meditação. É um pacote perfeito do qual nós não podemos escolher e pegar somente aquilo que nos agrada, porque senão nós vamos perder todo o pacote, nós vamos o perder por completo. É por isso que a meditação é tão importante, porque ela envolve a vida cristã como um todo. Como bem nos mostra Thomas Manton, a fé fica magra e a ponto de passar fome, a menos que seja alimentada com a meditação contínua nas promessas. Conforme Davi afirma, se eu não tivesse prazer na tua lei, teria morrido na minha angústia. Salmo 119, 92. Thomas Watson também escreve: um cristão sem meditação é como um soldado sem armas ou um trabalhador sem ferramentas. Sem meditação, as verdades de Deus não permanecerão conosco. O coração é duro e a memória fugaz, e sem meditação, tudo se perde. A meditação afina o instrumento da oração e age como digestão da palavra. Meditemos então, meus irmãos, porque importa meditar. E isso não somente para aqueles que têm a agenda vazia, né? A gente imagina a meditação como algo para alguém que não tem muito o que fazer, que fica ali de boa. Mas se é que existem tais seres humanos, essa disciplina é para todo cristão, por mais atarefado que esse possa ser. Joel Bick mostra muito bem que ocupações excessivas devem nos levar a meditar mais, visto que dessa maneira nós temos mais necessidades para levar perante Deus e para meditar sobre elas. Oremos então, leiamos a palavra, meditemos e oremos. Que nossa vida seja marcada pela contemplação das verdades de Deus no dia a dia, fazendo uso de meditações ocasionais e também momentos reservados para meditar na palavra, no que Deus tem feito e no que Ele prometeu. Dessa forma, a nossa fé vai ser fortalecida e para isso nós precisamos, meus irmãos, perseverar, porque isso é uma disciplina. William Bates afirma que meditar é como fazer uma fogueira com lenha molhada. Quem perseverar, produzirá uma chama. E eu finalizo o nosso episódio com uma solene advertência deixada por Calame. Veja só o que ele diz. Prestemos muita atenção. Por que as promessas e as ameaças de Deus nos impressionam tão pouco? É porque deixamos de meditar nelas. Por que somos tão ingratos a Deus por suas bênçãos? Por que suas providências e aflições deixam de produzir frutos de piedade em nossas vidas? Por que deixamos de nos beneficiar com a palavra e os sacramentos? Por que somos tão críticos com os outros? Por que nos preparamos com tanta frouxidão para a eternidade? Será que não é em grande parte devido à nossa falta de meditação? Eu não sei vocês, mas eu creio que não haja outra resposta. Que nós possamos, queridos, meditar sobre tudo isso e que o Senhor possa abençoar essas palavras nos nossos corações.